Fala galera, tô aqui de novo para a terceira parte desse vídeo sobre Revolução Russa. Extenso e um assunto que merece atenção, ele normalmente é pouco trabalhado ou trabalhado de forma muito rápida, né, nas escolas e tal, então merece uma atenção porque isso vai ajudar a entender muitas coisas do século XX, ok? Então vamos para a terceira parte, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão do pós-guerra civil, né, no contexto aí da Revolução Russa, o que acontece, como que se estrutura esse novo país e essa experiência socialista. Ok? Então, após a Guerra Civil, a vitória dos vermelhos, conseguiram vencer os russos brancos, né? A Rússia se consolida, então, como um país socialista, né? O primeiro país socialista da história, e quem está à frente do governo ainda é o Lenin, ainda é o Partido Bolchevique. Ok? Todo aquele processo de Guerra Civil, então, ele é finalizado, né? E se volta nesse momento para a reconstrução do país. Afinal de contas, a Rússia vinha da queda de um governo, antes ainda a Rússia vinha de uma Primeira Guerra Mundial fracassada, de um governo autoritário, um governo que não dava conta de promover o desenvolvimento no país, que era o governo do czar, e ainda de um processo de guerra civil. Então, esses três pontos aí enfraqueceram muito a situação política, econômica da Rússia nesse momento. Então é preciso organizar a casa, é preciso reconstruir. Né? Para reconstruir, o Lenin, que está à frente do governo, ele cria a chamada NEP, né? Em 1921. NEP, Nova Política Econômica. E aqui ele vai criar um plano de recuperação econômica da Rússia. Né? E esse plano inclui inserir o capitalismo na Rússia. Tá, peraí, nós estamos falando de uma revolução socialista e você está me dizendo que o Lenin, o principal líder bolchevique, o líder dos comunistas, vai implantar medidas capitalistas? Sim. Se a gente voltar para as obras do Marx, sobretudo o Capital, no próprio Capital ele fala que para que possa existir uma sociedade socialista, é preciso que essa sociedade antes tenha passado pelo capitalismo. Porque as estruturas que dão base para o socialismo estão no capitalismo. Então, ele entendia que era preciso haver uma recuperação econômica, e essa recuperação econômica só poderia existir utilizando alguns segmentos, alguns conceitos do capitalismo. Né? Então, é por isso que ele vai permitir, por exemplo, que haja a venda de produtos agrícolas, então ele vai permitir aos camponeses vender os produtos agrícolas, criar um mercado interno. Ele vai permitir que existam pequenas empresas privadas, né, livre iniciativa, sim, vai permitir livre iniciativa, e vai também permitir a entrada de capital estrangeiro. Né, empresas que quisessem investir na Rússia poderiam inserir seus capitais lá. Okay? Então, economicamente, nesse momento, pelo menos nesses primeiros anos, mais ou menos de 1921 até 29, 28, 29, vai durar a NEP, né? Um plano de recuperação econômica, e vai dar muito certo, vai ajudar em questão de anos aí, de 10 anos, né? A Rússia vai estar desenvolvida ao nível das economias europeias ocidentais. Então, ponto positivo aí para essa iniciativa. Porém, politicamente, nós temos um problema. Politicamente, cada vez mais as decisões vão se centralizar no Partido Comunista. Aqui é uma grande falha da Revolução, porque gradativamente, como Marx tinha previsto, os partidos deveriam deixar de existir. O Partido Comunista ia se dissipando na sociedade socialista até virar uma sociedade comunista. Não é o que a gente vê aqui, é o inverso. O Partido Comunista vai cada vez mais centralizando as decisões nas mãos deles. Os sovietes vão perdendo sua autonomia, vão perdendo seu poder. Os trabalhadores, os conselhos de trabalhadores não têm mais aquela autonomia que tinham no processo revolucionário anterior. E isso vai tomando um caráter cada vez mais burocrático. Tudo tinha que passar pelo partido, as decisões são todas burocratizadas, e isso vai ser uma grave falha nessa experiência socialista.
Isso tudo culmina em dezembro de 1922, quando a Rússia deixa de ser Rússia e passa a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a URSS, né? A Rússia juntam-se outras repúblicas e formam um bloco, o Bloco Socialista, né? Em que vai haver representantes de cada país, mas com sede em Moscou, né? Com sede no Kremlin. Em 1924, então 2 anos depois, o Lenin, que já estava acometido por doenças e tal, né? Ele acaba morrendo em 24, morre o Lenin. E com a morte do Lenin, né? O grande líder, né? A figura máxima aí da Revolução, com a morte dele surge uma disputa entre duas importantes lideranças dentro do Partido Comunista. São elas o Stalin, Iosif Stalin, e o Leon Trotsky. Né? O Stalin, ele era aquele ator, né? Aquele que participou da Revolução Russa, sim, ele teve um papel de destaque, mas meio que nos bastidores, né? Meio que sem ter os holofotes que tiveram Trotsky e Lenin. Né? Então, ele vinha de uma linha um pouco mais alinhada com o Partido Comunista, uma linha mais disciplinadora, uma linha mais autoritária. E o Trotsky, ele era do Exército Vermelho, né? Era o criador do Exército Vermelho, e o Trotsky tinha uma outra visão também sobre os futuros da Revolução. Então, para o Stalin, a Revolução deveria ser primeiro consolidada na Rússia, primeiro o socialismo ser fortalecido na Rússia, para depois ele ser exportado, digamos assim, né? Para dar continuidade aos demais países da Europa, para expandir essa revolução para a Europa. E o Trotsky diferia dele nesse sentido. O Trotsky achava que não, que tinha que aproveitar o momento pós-guerra, que os países estavam fragilizados, que a Europa estava fragilizada e que era hora de expandir a revolução. Inclusive, ele diz, né? Inclusive, uma das vontades era expandir para a Alemanha a Revolução Socialista, que estava num campo fértil e que seria o próximo país a se tornar um país socialista. Nessa disputa, né, entre Trotsky e Stalin, quem acaba acumulando poder dentro do partido é o Stalin. O Stalin consegue aglutinar, consegue articular muito bem dentro do partido, né, e começa a conspirar contra o Trotsky, começa a minar, né, a popularidade do Trotsky, tanto que em 1925 o Trotsky, que era comissário de guerra, deixa o cargo, né, praticamente expulso do cargo. Em 1927 ele é expulso do partido, né? Então o Trotsky, um líder do todo o processo revolucionário russo, é expulso do partido, isso é uma coisa grave. E em 1929 ele é expulso da União Soviética, né? Ele é forçado a fugir, a sair da União Soviética. E aí então depois, lá em 1940, ele está exilado no México, inclusive exilado na casa da Frida Kahlo. Ele ficou um tempo lá com o Diego Rivera e a Frida Kahlo. Há boatos que tenha tido um affair, né, um caso com a Frida Kahlo, mas em 1940 ele é assassinado no México a mando do NKVD, que era a polícia política, né, ou uma espécie de CIA primitiva, mas que era do lado socialista, que depois vai virar a temida KGB. Então um agente da NKVD mata o Trotsky a mando de Stalin, né? Então, você vê que o ódio do Stalin com relação ao Trotsky não era uma coisa pequena, né? Lá em 1940 ele lembrou e ordenou o assassinato dele. E aí, com isso, nós temos cada vez mais o Trotsky assumindo o controle, né, de não só do partido, mas de todo o sistema de governo. E aí nós entramos num campo muito feio, muito perigoso, muito horrível, muito cruel da Revolução Socialista da Rússia, que é a ditadura stalinista. Então, quando o Trotsky é expulso, o Stalin está livre, né? Não tem mais nenhum opositor dentro da Rússia, ou melhor, tem, mas ele vai dar um jeito de exterminar ou de prender esses também. E aí ele instaura uma terrível ditadura, uma ditadura terrível, né, que vai matar muita gente, perseguir muita gente, vai ser tão cruel quanto a ditadura do Hitler na Alemanha, a ditadura do Mussolini na Itália, enfim, o Stalin vai ser um episódio bem sangrento desse processo. Então ele, controle burocrático total, né? A liderança é do Stalin, tudo, absolutamente tudo passa por ele. Ele torna-se
quase como um czar, né? O czar vermelho, um czar comunista, né? O partido único, não pode existir mais nenhum partido, só pode existir o partido bolchevique, e normalmente se você quer ter uma vida boa e longa, você se filiaria ao partido bolchevique, partido comunista. Há uma burocratização do Estado, né, um corpo de burocratas, um corpo de funcionários públicos, e que esses têm privilégios perante a população. Né? Não é que a população vai estar tão mal assim, não. A população talvez nunca esteve tão bem durante o governo de Stalin. A moradia, escola, saúde, crescimento, sim, mas vão ter esses corpos de privilégios, né? Funcionários com privilégios, o que não é interessante, não é correto do ponto de vista de uma economia socialista. O Stalin vai controlar quase que pessoalmente os meios de comunicação, então jornais, revistas, rádios só podem publicar aquilo que é favorável a ele, né? Vai ter uma campanha intensa de culto de personalidade, né, ao Stalin, colocando o Stalin como infalível, como genial, como tá sempre certo, né? Chegou ao cúmulo dele ser chamado o genial guia dos povos, né? O genial líder, né? Então, há esse culto à personalidade, algo que não seria o correto do ponto de vista, repito, do ponto de vista de Marx, do teor, né? da teoria socialista. Ele forja julgamentos, ele cria julgamentos, tribunais forçados, tribunais forjados, né? Com isso ele persegue muito, qualquer um que fosse contrário, que falasse alguma coisa contra o Stalin, ganhava uma prisão, ganhava uma morte, né? Os terríveis gulags, né? Os gulags ou gulags, que eram campos de concentração, exatamente. Antes até do Hitler, ele já tinha campos de concentração na Sibéria, enfim, por todo o território russo, onde que eram levados esses prisioneiros para trabalhos forçados, né? Trabalhos que normalmente iam até a morte. Para vocês terem uma ideia dessa paranoia do Stalin, em 1941, quando há a invasão alemã na União Soviética, né? E que ele tem que defender Moscou, que os alemães chegam muito próximos de chegar a Moscou, ele tem que liberar, ele tem que tirar da prisão os principais generais, o Zhukov, que estavam na prisão, porque ele tinha alguma coisa contra esses caras, esses generais. Então, para vocês terem uma ideia do nível de paranoia que esse líder tinha, que Stalin tinha, né? Milhões foram mortos, milhões foram desaparecidos. Para vocês terem uma ideia, nem Hitler, que era contrário, extremamente contrário aos comunistas, nem Hitler matou mais do que Stalin. Stalin matou mais comunistas, sendo ele mesmo um comunista. Então, é uma coisa de maluco. Então, politicamente, uma ditadura sangrenta chefiada pelo Stalin. Economicamente, nós vamos ter então os planos quinquenais, né? Em 29, aquela NEP promovida pelo Lenin, ela deixa de existir, o Stalin se liga da quebra da economia mundial e naquele momento ele estatiza tudo, o que tinha de empresa estrangeira, o que tinha de empresa privada, ele estatiza, toma o controle e dessa forma acertada, né? Dessa forma ele consegue fugir da crise de 29. É o único país, aliás, que não sofre danos com a crise de 29. E aí ele cria os planos quinquenais, ou seja, a economia soviética ela ia acontecer e ocorrer de acordo com planos. Planos de investimento, a cada 5 anos mudavam os planos. Então, de acordo com a área que se queria desenvolver, os planos aconteciam. Então, plano quinquenal para a indústria de base. Então, os investimentos, o grosso dos investimentos eram direcionados para a indústria de base. Plano quinquenal para a agricultura. Então, nos setores específicos, né? Eram esses planos quinquenais. Quinquenais por causa que é de 5 em 5 anos. Ele criou também os kolkhozes e os sovkhozes, né? Os kolkhozes eram fazendas coletivas, onde que os produtores rurais vendiam, entregavam para o Estado, né, parte da produção agrícola, e os sovkhozes eram fazendas coletivas, onde existiam silos, tratores, armazéns e tal, e que tudo pertencia ao Estado, e o agricultor trabalhava pro Estado, né? Nesse momento do governo de Stalin, há um intenso fortalecimento da indústria de base. Minério, petróleo, ferro, aço, investimento em ferrovias. Ele vai investir pesadamente na indústria de base. E isso vai se provar acertado depois,
porque daqui a alguns anos ele vai precisar dessa indústria de base forte, porque vem uma segunda guerra por aí, e é assunto para um próximo vídeo que a gente vai fazer. O Stalin fica até 1953, que é o ano da sua morte, então ele passa a Segunda Guerra Mundial, após sua morte começam a surgir, né, começa a aparecer os seus vários crimes, né, aquilo que ele cometeu estando à frente da União Soviética. Para concluir, que balanço que a gente pode fazer de tudo isso? Então, é importante a Revolução Russa, é importante esse momento, porque é a primeira vez que a gente vai ter na prática as ideias socialistas colocadas em prática. Né? Um país que colocou em prática as ideias do Marx, que até então a gente não havia tido. Né? Tiveram então os 70, 80 dias lá da Comuna de Paris, em 1870, mas nada tão duradouro quanto a Revolução Russa. Então aqui a gente pode ter uma noção do que seria uma economia socialista ou a implantação de um regime socialista. É claro que fique bem claro, a forma como foi aplicada na Rússia não quer dizer que é a forma como Marx propôs. Inclusive Marx já estava morto nessa época. Né? Inclusive o Marx ele vai prever no Capital que a Revolução Socialista vai acontecer na Alemanha, que é o país mais industrializado na Europa. Então, ironicamente, aconteceu no país mais agrário da Europa, que foi a Rússia. Né? Então é preciso deixar bem claro, o socialismo na Rússia foi uma experiência socialista, mas não foi aquilo que o Marx previu, aquilo que o Marx planejou lá nas obras do Capital. Também é preciso ver as falhas desse processo. Né? Eu, como historiador, a minha visão, estudando a Revolução Russa há muito tempo, eu coloco como 3 pontos principais que enfraqueceram e que fizeram com que a experiência socialista da Rússia não fosse efetivamente feliz, né? Ou aquilo que o Marx esperava que fosse. Primeiro, a centralização no partido, né, bolchevique. A centralização das decisões não poderia ter acontecido. O partido deveria ser gradativamente deixando de existir. Não é o que acontece. Então isso é uma falha enorme. A concentração do poder nas mãos do Lenin, né, dessas figuras, dessas lideranças, foi perigosa, porque ajudou a construir o mito de que elas eram insubstituíveis, de que essas lideranças elas precisavam estar ali, quando na verdade não. Na verdade, os protagonistas sempre foram o povo, sempre foram a massa de trabalhadores e camponeses. E terceiro, a questão do Stalin. Né? O Stalin consegue desvirtuar totalmente a ideia, o sonho socialista, a ideia da construção de uma sociedade socialista. Então, o Stalin ele contribui para acabar com esse sonho. Né? Talvez ele tenha tido sucesso, sim, na economia, em alguns pontos, mas politicamente ele foge totalmente à ideia de um regime socialista. Então, essas são as conclusões a que se chega após todo esse processo da Revolução Russa. A Revolução Russa vai influenciar muito, né? A Rússia socialista ela vai permanecer até 1991 e com grande atuação mundial, na geopolítica mundial, participando de grandes eventos históricos e sendo muito importante, sim. Nesse sentido, então, faz para a gente entender, inclusive, como que está o leste europeu, entender qual é a geopolítica de hoje, é preciso olhar um pouquinho para a Rússia do passado. Ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a Revolução Russa. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa nos comentários que, na medida do possível, a gente vai olhar e responder para vocês. Na descrição do vídeo, eu vou deixar algumas obras, algumas referências que vocês podem estar analisando, livros, artigos, e também algumas indicações de filmes, alguns filmes que abordam esse período ou algum desses períodos, para ajudar vocês também a ampliar essa visão sobre a Revolução Russa. Ok? Era isso então, um forte abraço, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e nos encontramos no próximo vídeo do História no Porão. Até mais!